Bom dia, UPA, bom dia aí aos papais, às mamães, todos os responsáveis pelos adolescentes da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Eu sou o Reverendo Diego. Estamos aqui na nossa escola dominical da UPA, dos adolescentes, que tem tratado nas últimas semanas desse tema, os salmos como a playlist da Bíblia, que guardam ali tesouros preciosos para a nossa mente, para o nosso coração, que nos ajudam a refletir bastante o livro dos Salmos sobre várias circunstâncias, várias situações da nossa vida. A gente está na lição de número 11, em que a revista nos chama a reflexão sobre a nossa presença na casa de Deus. É bem verdade que nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, Covid-19 e tudo mais, a gente tem sido impedido de estar ali presente na casa de Deus. É bem verdade. Mas a gente sabe que esse é um momento de exceção, esse é um momento temporário. Inclusive, nós, como igreja, já estamos nos preparando para o retorno aos nossos encontros presenciais. Contudo, a gente não deixa de se ver, não deixa de se encontrar. A gente tem feito isso pelo Zoom, tem feito isso através do YouTube, todos os canais de comunicação da igreja. Então, a grande reflexão da gente na aula de hoje é exatamente o nosso compromisso comunitário, o nosso compromisso com a igreja, com a casa de Deus, aquele lugar que a gente se acostumou a chamar, a perceber, a considerar como a casa do Senhor. E para isso a gente vai ler o Salmo de número 84, versículos 1 a 12. Para a gente ganhar tempo aqui, eu vou falando do Salmo ao longo da nossa aula. Você dá um pause aí no vídeo agora, lê o Salmo 84, dos versículos 1 a 12. A gente vai ter uma reflexão aí muito profunda, muito rica, dentro aqui dos nossos 15, 20, 22, 25 minutos no máximo aí, para poder pensar sobre isso. Porque, veja bem, a gente tem, para falar sobre igreja e presença, a gente precisa falar da nossa agenda. Então, cada um de nós, à sua maneira, no seu tempo, com as suas responsabilidades, tem uma agenda apertadíssima. Eu fico vendo Letícia, Pedro, Isabela, o pessoal que está se preparando aí para fazer o Enem, para fazer o vestibular, estuda de manhã, estuda de tarde, faz curso de inglês, e faz francês, e faz balé, e faz música e tal. Então, a nossa agenda, seja a gente jovem, como vocês são jovens, bem mais jovem do que eu, adolescente, seja a gente na idade adulta, eu converso isso muito com alguns amigos que eu tenho, assim, cara, eu tenho muita coisa para fazer. Já vou te dizer, não vai melhorar. A gente vai ter, cada vez, conforme o tempo vai passando, mais responsabilidades. Vem a família, vem o trabalho, vem os filhos, vem a esposa, vem os amigos e tal. Então a gente precisa se organizar. Essa é a palavra de ordem. A gente se organizar para que a gente priorize aquilo que precisa ser priorizado. E o Salmo 84 vai nos falar sobre isso bastante. Então o foco da nossa lição hoje é o seguinte: em primeiro lugar, a gente lembrar, porque a gente sabe, mas a gente lembrar a importância da nossa comunhão com Deus, da nossa vida com Deus, como essa sim fonte essencial, fonte principal da nossa alegria, da nossa satisfação, que vai se manifestar de várias maneiras na nossa vida, através das nossas amizades, dos nossos relacionamentos, de quem a gente ama, de quem nos ama, e também da nossa presença na casa do Senhor. E aí a gente vai também examinar o nosso coração, olhar para o nosso coração, olhar um pouquinho para dentro e refletir sobre qual é o valor que a gente tem dado à vida em comunidade. A comunidade que eu me refiro, claro, à comunidade da igreja. O que isso tem significado para a gente nesse tempo? E em terceiro lugar, a gente vai também olhando para o nosso coração. A revista e a nossa lição nos propõe para que a gente identifique, se for o caso, alguns ídolos que têm roubado o nosso coração. Diego, ídolo? Como é que é isso? É o que? É o Justin Bieber? É algum cantor, algum artista? Não necessariamente. Ídolo, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é aquilo que rouba o nosso coração. É aquilo que demanda a nossa atenção, o nosso carinho, os nossos afetos, o nosso tempo. O que será que tem nos dias de hoje
roubado o nosso coração? Será que a gente tem colocado o nosso coração diante de Deus e diante daquilo que vale realmente a pena, independente da nossa idade e do momento da nossa história? A gente vai pensar sobre isso hoje. Então, para começar, eu quero que você pense numa coisa, né? Fazer um convite aqui para a sua reflexão. O que você mais gosta de fazer? Se eu te pedisse para você fazer o seguinte, Pedro, Letícia, Tagore, Francisco, façam uma lista das 10 coisas que vocês mais gostam de fazer. Então, certamente nessa lista estaria, ou nestas listas de vocês apareceriam coisas como viajar com a família, estar com os amigos, ir ao shopping, ir ao cinema, ler um livro, ir para a praia, participar de um show, jogar videogame, torcer pelo seu time de futebol, enfim, acho que eu já me fiz entender, com certeza muitas dessas coisas apareceriam. E se eu fizesse mais 2 perguntas? Se eu fizesse a pergunta seguinte, o que motiva você a fazer esse tipo de coisa? Por que você se prepara e se empenha para separar tempo para isso? Para se preparar para ter aquele tempo com os seus amigos, com a sua família, para viajar, para ir para o shopping? O que motiva o seu coração? O que você pensa? Puxa, vou fazer isso. E isso, de alguma maneira, toma o seu coração, te enche de expectativa, de ansiedade, às vezes. Ou seja, é algo que você deseja. E aí a pergunta que eu vou fazer agora é a seguinte: será que a igreja entra nessa lista? Será que assim a presença da gente na igreja, nas programações que a igreja nos oferece, na escola dominical, no culto público, nos encontros, nos passeios, será que entra a minha vida comunitária na igreja? Será que entra nessa lista? Será que a gente tem assim expectativa de estar na igreja? Será que a gente tem desejo, a gente se alegra em ir para a igreja? Será que a gente se empenha, se prepara para estarmos presentes nas programações da nossa igreja? A gente vai pensar um pouco sobre as razões para a gente responder sim, para todas essas perguntas, se eventualmente não é ainda, ou deixou de ser a nossa experiência. Porque, em primeiro lugar, a gente vê no Salmo 84, que vai ser o texto que vai nos orientar aqui, nos versículos 1 e 2, que estar em comunhão na igreja, ou ainda que seja online, como eu já falei, nesse tempo excepcional que nós estamos vivendo, estar na igreja, estar em comunhão é algo que a gente aprende, é algo que a gente aprende a querer, é algo que a gente aprende a desejar à medida que nós vamos compreendendo o significado, a razão de ser. A gente vê isso na experiência do salmista. Lá no Salmo 84, versículos 1 e 2, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma, o meu interior, suspira, desfalece pelos átrios, ou seja, pelo lugar onde eu vou para me encontrar com o Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, para os filhos de Corá, que são os autores desse salmo, um salmo feito a várias mãos, inspirado pelo Senhor, para eles ir para o templo, ir para o tabernáculo não era sacrifício algum, pelo contrário, era algo prazeroso, era algo que assim, enchia o coração deles de alegria, porque para eles, naquele tempo, o templo era o lugar onde eles se encontravam com Deus. A casa de Deus, que naquele momento da história tinha o nome de tabernáculo, era um lugar amável, era um lugar que dava prazer, que dava vontade, que eles se empenhavam, que eles desejavam estar presentes, porque ali eles sabiam que iam ouvir a Deus, que iam ouvir a palavra de Deus. E aí, a gente tem que falar de um tema sensível aqui agora, porque certamente essa pode não ser a nossa experiência. Certamente essa pode ter sido a nossa experiência num determinado momento da nossa história e hoje não é mais. Certamente essa, assim, está longe de ser a nossa vontade. A verdade é que talvez para alguns de nós ir para a igreja é um fardo. É um
peso, é uma coisa assim que a gente, poxa, né, tem 38 milhões de coisas que eu podia fazer no domingo de manhã, no domingo à noite, no sábado à tarde, na terça-feira à noite, ao invés de ir para a igreja, né? Algo que a vida comunitária é algo que não faz a mínima diferença na nossa vida, né? E aí a gente precisa perguntar, né? Perguntar para o nosso coração qual é a razão disso acontecer, né? Porque assim, tirando aquilo que é óbvio, né? Então, por exemplo, a igreja é uma igreja que não usa a Bíblia, né? A igreja é uma igreja que usa a Bíblia, mas a Bíblia é pretexto para fazer um monte de maluquice, né? A liderança é louca, é completamente nonsense e tal. Não é disso que eu estou falando, né? Se a igreja ela é bíblica, no sentido de respeitar os parâmetros e a palavra de Deus, e aí pode ser batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, tá? Mas ela é uma igreja bíblica, ela é uma igreja que respeita a palavra de Deus, é uma igreja que ministra e administra a ceia do Senhor, o pão, o vinho de maneira correta. É uma igreja em que a liderança está submissa à palavra de Deus e anuncia com fidelidade aquilo que Deus diz. Então, aí a forma pode mudar e tudo mais, mas é uma igreja bíblica, uma igreja correta. Não, a questão não é essa. É uma outra questão que tem enfraquecido, ou fragilizado, ou diminuído o meu desejo de estar presente. Aí eu preciso pensar. Porque é interessante, a gente procurando e ouvindo, a gente começa a pensar, por exemplo, o que tem sido prioridade para a gente, em primeiro lugar. O que tem sido prioridade para a gente? Como eu falava agora há pouco, não é? A que eu tenho me dedicado? O que tem assim demandado, exigido os meus afetos, o meu tempo, né? O meu ouvido, os meus olhos? Porque Jesus fala que aonde tiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração, né? Para usar a analogia extraordinária do Senhor dos Anéis, que eu vou falar de novo aqui também, né? O Gollum e depois o Bilbo, né? E depois, por muito pouco, o Frodo, né? Ficam vidrados, apaixonados pelo um anel. E não apenas eles, mas todos os que se envolvem naquela narrativa extraordinária do Senhor dos Anéis, né? Aquele anel se tornou um ídolo para muitos daqueles personagens, principalmente o Gollum, né? E aí? O que tem sido, né, o ídolo do nosso coração? Porque qualquer coisa que não seja Deus, qualquer realidade que não seja Deus, vai acabar demandando de nós aquilo que a gente precisava entregar, aquilo que a gente precisa entregar para Deus. Então essa é uma coisa que a gente precisa pensar em primeiro lugar, né? Se a igreja que eu pertenço é uma igreja bíblica, correta, cuja liderança está submissa à palavra de Deus, puxa, por que eu não quero ir para a igreja? Né? Por que eu não tenho prazer de ir para a igreja? O que está acontecendo com o meu coração? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer, né? E aí eu vou refletir sobre a minha experiência com a igreja, sobre a minha experiência com a vida comunitária, porque algumas desculpas ou alguns motivos, vamos chamar de motivos, né, são interessantes, que a gente ouve falar, às vezes a gente mesmo diz, mas a gente não reflete sobre elas. Então, por exemplo, é comum ouvir o seguinte: eu não vou para a igreja porque a igreja parece que assim, não gosta que a gente se alegre, não gosta que a gente se divirta, não goste de nada que seja entretenimento, de nada que seja que traga alegria para a nossa vida. Então eu quero jogar videogame, eu quero andar de skate, eu quero ir para a praia, eu quero ver um filme, eu quero ler um livro, e aí não pode isso, não pode. Calma. Porque não é bem assim, né? Infelizmente, nós temos de fato algumas comunidades, vamos chamar assim, que tem uma visão meio distorcida da cultura, né? O que a Bíblia mostra para a gente é que a gente faz parte do mundo, né? Então tem coisa na nossa cultura que é extraordinária, que é maravilhosa, que a gente aproveita o time de futebol da gente, os estilos de filme que a gente gosta, as músicas que a gente ouve, né? A questão é discernir, é entender, falar, cara, isso vai me fazer bem? Isso vai me fazer mal? Né? Então, assim, refletindo sobre isso, a igreja não faz isso. Pode até ser que alguma igreja, lamentavelmente, faça, né? Mas a ideia principal não é essa.
né? Então a igreja gosta sim que a gente se divirta, Deus gosta que a gente se divirta. Jesus era alguém que estava sempre na casa de quem ele pregava, de quem ele conversava, sempre à mesa, sempre batendo papo, sempre conversando, né? Então a Bíblia não tem problema nenhum com alegria, com o entretenimento, com a cultura. Ela tem problema com aquilo que nos faz mal e com o pecado que pode estar também na cultura, e muitas vezes está, né? Então essa não é uma desculpa plausível. Ah, Diego, mas olha só, a igreja é cheia de gente hipócrita, cheia de gente mentirosa, cheia de gente falsa, cheia de não sei o quê. É verdade, né? Concordo plenamente com você, e digo mais, a igreja é cheia de gente igual a mim e igual a você, né? Porque é claro que vai ter gente na igreja assim, porque a igreja é formada, como a sua escola é formada, como a sua faculdade é formada, como o clube que você frequenta, como a academia que você vai, tá? É formada de gente imperfeita, gente cheia de dificuldades, gente cheia de crise, gente com medo, gente insegura, mas que tem encontrado diante de Deus, na casa do Senhor também, um caminho para se curar das suas dores, um caminho de paz, um caminho de felicidade, um caminho de segurança, um caminho de afeto, apesar das suas limitações e das suas fraquezas. Então, e na igreja, inclusive, a gente se ajuda, eu ajudo você, você me ajuda. Então essa definitivamente, aliás, né, fomos nós que Jesus chamou. É só você olhar, por exemplo, para os apóstolos. Eles não eram perfeitos e foram os primeiros seguidores ali mais próximos e responsáveis por continuar a fazer aquilo que Jesus fazia. Então, definitivamente esse não é motivo para nós não estarmos na igreja. Ah, mas tem aquela coisa também, Diego, o negócio de igreja é dinheiro. Pastor só quer dinheiro. Desculpa, meu irmão, por um lado, de fato, infelizmente, né, tem muita igreja por aí, tem muitos líderes por aí que não estão preocupados com a Bíblia, não estão preocupados com a vontade de Deus, estão, na verdade, preocupados consigo, né? Mas isso é um caso que, infelizmente, a gente encontra no governo, a gente encontra entre médicos, a gente encontra entre profissionais das mais variadas ordens, e, infelizmente, é uma verdade. Mas graças a Deus não é a totalidade, não dá para a gente generalizar. E a maioria absoluta das igrejas, dos pastores, dos médicos, dos profissionais, não é? De políticos e tudo mais, é gente que quer fazer o bem, gente que quer fazer a diferença, gente que está agindo com fidelidade naquilo que se propôs a fazer. Então eu preciso examinar, eu preciso verificar, com essa igreja aí não tem como, porque o cara é louco. Não é? Então não está de acordo com a Bíblia. Eu preciso distinguir o que é verdade e o que é mentira, e a Bíblia me ajuda a fazer isso. Então isso não é um motivo para eu me afastar da igreja ou não frequentar a igreja. Ah, Diego, mas olha só, né? Esse povo da igreja tem um jeito todo diferente de falar, tem um jeito todo diferente de se vestir, parece que tem assim um idioma próprio, né? O famoso evangeliquez, como alguém já falou, né? Tem um monte de grupinho fechado, e eu sou muito envergonhado e tal. Veja bem, né? É verdade, né? A igreja tem um grupo dos jovens, tem o grupo dos adolescentes, tem o grupo das senhoras, tem o grupo dos senhores, tem o grupo da música, tem o grupo, do estudo bíblico, tem um monte de grupo na igreja, como tem um monte de grupo na tua sala de aula, na escola, na faculdade, não é? Como tem gente que se veste do jeito carioca de se vestir, como tem gente que se veste do jeito mineiro de se vestir, como tem gente que se veste do jeito jamaicano de se vestir, né? E por aí vai, e tá tudo bem, porque nós somos diferentes. A gente vem de contextos diferentes, a gente tem histórias diferentes, a gente aprendeu coisas diferentes ao longo da nossa vida, e tá tudo bem. O importante é a gente se respeitar. O importante é a gente acolher, né? Eu ouvi um pastor uma vez falar que alguém falando exatamente isso com ele. Na igreja tem muita panelinha. Usou a expressão panelinha ao invés de usar a expressão grupinho, né? E tudo bem, porque a gente se une pelas nossas afinidades,
não é? Tem gente que gosta do Senhor dos Anéis, vai ter gente que não vai gostar, que vai gostar de outro tipo de texto, de literatura, de filme, por aí vai. Não é? O importante é que as panelinhas estejam sempre com as tampas abertas. Sempre quem já está presente, de braços abertos, para acolher o novo que está chegando. E o novo que está chegando, disposto, com coragem, porque precisa de coragem, a gente precisa de coragem, né? Para poder enfrentar o desconhecido. Então a gente vai nesse encontro, né? Nessa resposta, nessa acolhida, né? Tornando aquilo que inicialmente era difícil, era complicado, pela nossa timidez, pela nossa vergonha, tornando aquele lugar, aquele ambiente um porto seguro para a gente. A igreja se torna isso também. Não é? Ah, Diego, mas negócio de igreja, não é? Tudo é pecado, tudo não pode e tal. Puxa vida, também não é assim. Né? Também não é assim. O que a Bíblia faz, o que a igreja faz é seguir a Bíblia. Né? E a Bíblia fala de limites. Deus impõe limites sobre nós. Como meu pai e a minha mãe impunham limites sobre mim, os seus pais fazem isso com vocês também, a escola faz isso com a gente, e por aí vai. E isso para o nosso bem. Né? Isso por amor. Não, mas, poxa, Diego, tem a igreja lá que proíbe, sei lá, andar de chinelo havaianas. Cara, aí é uma loucura, uma doideira. A Bíblia não fala sobre isso. Né? Por isso que eu comecei falando sobre igrejas bíblicas que seguem a orientação correta da palavra de Deus. Se não é assim, aí realmente eu preciso averiguar a minha presença ali. Agora, não é isso? Não, a Bíblia está falando e a igreja está pregando e o pastor está dizendo que não posso mentir, não posso roubar, não posso trair. Ora, né, esse é um problema que tem sido discutido muito hoje. Né? A gente fala muito sobre os nossos direitos, aquilo que a gente tem direito de fazer, e eventualmente a gente fala pouco sobre os nossos deveres. Então a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, que Deus ama cada um de nós profundamente, mas a Bíblia também fala das nossas responsabilidades. E toda igreja séria, toda igreja saudável vai falar sobre isso. E aí a minha presença lá vai fazer toda a diferença para que eu entenda isso corretamente. Então, em primeiro lugar, né, respondendo aquelas perguntas iniciais, se a igreja está na minha lista dos meus lugares favoritos, prediletos, daquilo que eu mais gosto de fazer, eu preciso pensar sobre isso, né? Se eu tenho buscado aprender a vida comunitária na igreja, porque sem dúvida nenhuma, Deus está aqui na minha casa, né, onde eu estou aqui gravando essa aula para você, e eu oro, e ele me ouve, e eu leio a Bíblia e aprendo sobre ele. Contudo, a igreja é o lugar que Deus preparou e reservou para que a gente faça isso, primeiro, de forma exclusiva, né? A igreja é o lugar para a gente fazer isso, né? E, em segundo lugar, de forma comunitária. A gente chega diante de Deus em família. Né? Em segundo lugar, uma segunda lição que o Salmo 84 traz para a gente sobre isso, é porque essa foi uma iniciativa do próprio Deus. Foi Deus que marcou esse encontro com a gente lá na igreja também, seja ela online, como nós estamos nesse período, seja ela através da minha presença lá na Rua da Passagem, no número 91. Porque se eu perguntar para você que está indo para a igreja, que frequenta a igreja, né, por que você faz isso? Né? Será que você responde, por exemplo, por causa dos meus amigos? Porque a música é boa? Porque eu quero agradar os meus pais, na verdade eles enchem a minha cabeça se eu não for para lá. Não, na verdade, Diego, eu vou pelo seguinte, vai que Deus fica com raiva de mim, nem me castiga porque eu não estou indo para a igreja. Ora, não é isso, né? O salmista no Salmo 84 fala que ele se alegrou em estar no templo, porque, como eu disse agora há pouco, né, estar no templo era um símbolo, naquele momento da história, de estar na presença de Deus. O que o salmista mais buscava, mais desejava, era a presença de Deus. O Davi chega a dizer no Salmo 122, no versículo 1, que ele se alegrou quando disseram para ele que ele ia à casa do Senhor, porque quem faz isso comigo e quem faz isso com você é o próprio Deus. É Ele que toma a iniciativa de nos chamar, de falar ao nosso ouvido, de falar ao nosso coração que Ele nos ama e nos quer perto dele. Então, na verdade, quando a gente vai à igreja, quando a gente está na presença de Deus, né, a iniciativa foi de Deus.
É Ele que está nos chamando e a gente só responde. A gente só responde. É exatamente por isso que existem as missões. A gente está no mês de missões, o mês de agosto, que existem os missionários, que a gente se prepara, que a gente se dedica para que muitas outras pessoas venham ouvir falar e responder a esse amor espetacular. Então foi Deus que marcou esse encontro com a gente. Não é uma... Então a pergunta, né, por que eu vou para a igreja? Eu vou para a igreja também para me encontrar com Deus. Eu vou para a igreja também para ouvir a sua voz. Eu vou para a igreja também para ouvir e ver como é que Deus está agindo na vida da Bianca, na vida do Tagore, na vida da Letícia, na vida da Isabela, e abençoar e ser abençoado por ela e por eles também. Né? E finalmente, caminhando aí para o final da nossa aula, né, esse encontro na igreja, o encontro de louvor, o encontro de estudo, o encontro de oração, tudo aquilo que a igreja desenvolve para a gente se aproximar mais de Deus, ele é um encontro de comunhão. Ele é um encontro de comunhão. E o salmista no Salmo 84 fala isso bastante para a gente. Porque, por exemplo, ele fala no versículo 8 que Deus nos ouve. Que Deus nos ouve quando a gente ora. Né? E é muito interessante essa questão de Deus nos ouvir, porque o Salmo 139, no versículo 4, por exemplo, diz que a palavra nem saiu da nossa boca e Deus já conhece. Né? Mateus, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, fala que Deus conhece as nossas necessidades mesmo antes da gente pedir. Né? Digo, se Deus já sabe de tudo, se Deus já conhece as minhas necessidades, para que eu oro? Por que eu peço? Ora, porque Ele tem prazer no encontro conosco. Porque Ele tem prazer no relacionamento conosco. Porque da mesma maneira que a gente gosta de estar perto de quem nós amamos, de quem nós gostamos, dos nossos amigos, da nossa família, Deus tem prazer na nossa presença. E o culto é uma manifestação desse relacionamento, porque é quando a gente se prepara. Não é um ritual apenas, não é um compromisso na agenda, é quando a gente se prepara com alegria, com disposição para estar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Gente, quem é que vai negar isso? Né? Quem é que vai desprezar isso? Só se a gente não entender o que é, se nós não soubermos do que se trata. Então, em primeiro lugar, Deus nos ouve, Deus se importa. Em segundo lugar, né, Ele cuida de nós. O versículo 3 do Salmo 84 fala que os pássaros encontram abrigo. Não é? O versículo 9, da mesma maneira, fala que Deus está conosco, que Ele se importa. Não é? E aí a gente vai lá para Mateus, no capítulo 6, versículos 25 e 26. Eu leio aqui na tradução de A Mensagem, né, que é uma paráfrase bíblica que a gente usa bastante. Né? Jesus diz assim: se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda, coisa que muitas vezes preocupa o nosso coração, porque há muito mais coisa na vida do que a comida que vai para o estômago, há muito mais coisa para ver do que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres, desimpedidas, elas não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas. Por quê? Porque estão aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais do que aves e passarinhos. Essa é uma verdade extraordinária do relacionamento de Deus conosco. A gente vale muito mais para Ele do que passarinhos. Deus contempla a nossa face, diz o versículo 9 do Salmo 84. Isso quer dizer que Ele está olhando para a gente, que Ele está prestando atenção, que Ele está ouvindo, Ele não está ausente, Ele não está indiferente. O problema é que às vezes a gente, dependendo de como estiver o nosso coração, a gente imagina que Deus não se importa ou que Ele está ausente, mas Ele sim, Ele sabe. E o Salmo mostra isso para a gente, o Salmo 84, Ele sabe do que a gente precisa. Enfim, concluindo aqui o nosso encontro, voltando àquela lista que a gente fez lá no início, o que será que a gente gosta mais de fazer? Viajar? Estar com os amigos? Sair com a família? Ir para o cinema? A igreja certamente é um dos lugares
que precisa estar entre os nossos favoritos. Até porque, né, na igreja também eu aprendo aquilo que dá sentido, né, a todas essas outras realidades. Porque na igreja, quando eu leio a Bíblia e eu sou instruído a respeito da vontade de Deus, né, eu aprendo o que é amizade, eu aprendo o que é o amor, eu aprendo o que é família, eu aprendo o que é diversão, que vale a pena, que alegra o meu coração sem me trazer arrependimento e dor de cabeça depois. Eu aprendo como nutrir os meus relacionamentos, eu aprendo sobre perdão, que é essencial para a minha vida comunitária, onde eu estiver, na minha casa, na minha família, na minha escola, no meu trabalho. A igreja me ajuda a me compreender e a compreender o Senhor. Isso é uma coisa que a gente aprende ao longo da caminhada, isso é uma coisa que foi iniciativa do próprio Deus, foi Ele que começou esse negócio de igreja e de vida em comunhão. Isso é uma coisa que alimenta o nosso coração. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, abençoe sua semana. A gente se encontra na semana que vem. Amém? Beijo grande.